Lugar da Fala, conversando um pouco hoje sobre pandemia e pandemônio, porque virou um pandemônio, com a presença de Fábio Silveira, a Carla Sen e também a Raquel Rodrigues. Olha, a primeira morte por Covid no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, aconteceu no dia 12 de março, e de lá para cá o que vimos foi um festival de decisões atabalhoadas. O presidente Bolsonaro negando a existência do vírus e fazendo de tudo para atrapalhar o combate à pandemia. Todo mundo viu isso. Ele promoveu aglomerações, defendeu o uso de medicamentos como a hidroxicloroquina, que não tem comprovação científica de eficácia contra o vírus. Depois disse que, se não tinha comprovação que fazia bem, também não tinha comprovação que fazia mal. Eu, por exemplo, tomo pelo menos umas 4 xícaras de café por dia e não peguei o coronavírus ainda. Não tem comprovação científica que café é uma forma de você se prevenir contra o coronavírus, mas também nada mostra que pode não ser eficiente. Tá vendo como é que é a lógica? A lógica é meio esquisita desse governo. Olha, e ele também atrasou a compra de vacinas o quanto pôde, brigando com vários países. E quando a coisa degringolou de vez, ele continuou tirando o dele da reta e passou a culpar os governadores. E hoje chegamos à trágica marca de 250 mil mortes no Brasil por causa do coronavírus. E agora, os governadores estão jogando a bronca no colo dos prefeitos. Está circulando até uma propaganda do governo do Paraná dando este entendimento. É isso, né, Fábio Silveira? Aliás, Fábio Silveira, você hoje já tomou a sua ivermectina e hidroxicloroquina? Não, só minha erva mate mesmo. Não tô nessa, não. Estou no chimarrão, um cafezinho, tá bom demais. E amanhã que é sexta-feira, amanhã que é sexta-feira é cerveja, né? Certo. Mas olha só, boa noite para vocês todos, né, aqui da nossa bancada, e também para você que está nos assistindo. Começo fazendo aquele pedido de sempre aí para tu se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo, para aumentar aí a nossa influência na rede. Eu quero começar fazendo uma autocrítica, que no primeiro programa a gente falou de pandemia e pandemônio, e eu sempre critico a imprensa por fazer isso, de não chamar as coisas pelo nome. O que está acontecendo no Brasil é um genocídio. Existe, e isso a USP comprovou com um estudo, foi publicada uma matéria no El País, cruzando o seguinte: os dados de normativas baixadas pelo governo com relação à pandemia e o que o governo falava. Então, na verdade, o governo jogou desde o começo nessa questão aí de expandir o vírus para a gente chegar nessa tese doida aí do imunidade de rebanho, né? E aí o fato é que circulou tanto o vírus, a gente tem novas cepas, então tem toda uma situação que se complicou muito mais. O fato é que a gente está chegando agora, todo mundo achava que era de julho a setembro ali, agora é o pior momento da pandemia. Nós chegamos hoje a 250 mil mortes e há 34 dias com uma média móvel de mortes no Brasil acima de 1.000. Essa média móvel que é calculada com base nos últimos 7 dias, porque num dia tem 5.000, no outro dia tem 500, então não quer dizer que está subindo muito ou subindo pouco, né? Então, assim, a média móvel de mortes ela é a mais alta, nunca teve 34 dias assim em sequência com tantas mortes, né? E, enfim, a situação ela é ruim no país. Aqui no Paraná, nós chegamos ontem com 91% de ocupação nas UTIs, e nesta quarta-feira já bateu em 94%. Na macro-região oeste, tem 4 leitos de UTI livres. 4 livres. Ou seja, esse pessoal vai acabar indo para outros lugares. Então, nós estamos num momento mais delicado da pandemia. Eu queria só acabar essa minha primeira fala dando aqui alguns números para a gente comparar. Peguei aqui levantamentos, tudo isso aqui é feito com base nos boletins oficiais da Secretaria Municipal de Saúde para mostrar a situação aqui de Londrina. Com relação a mortes, a gente tem um gráfico aí mostrando isso. Com relação a mortes, em setembro, nós tivemos 94 mortes. Em
que aí a gente achava que era o pior da pandemia, era setembro. Em dezembro foram 85, em janeiro foram 136 mortes. Em fevereiro, até o dia 24, fevereiro, que é um mês menor e que ainda não acabou, são 103 mortes. Então, já é o segundo pior mês. E com relação aos casos confirmados, em setembro foram 4.200, dezembro 6.700, janeiro 8.600 e fevereiro 5.800, ou seja, já é pior que setembro. Então, nós estamos no pior momento da pandemia e a gente vai tocar nisso mais adiante, perto de viver aí aquele pior pesadelo que é não ter leite, é sobrar paciente e faltar leite. Estamos muito perto disso. Carla, nós vivemos num momento que cada governador está querendo tirar o dele também da reta, porque o governo federal está jogando agora no colo nos governadores de estados. Houve um momento que os governadores quiseram se antecipar e comprar vacina, foram meio que atropelados por decisões do presidente da República, e o que a gente percebe agora é que está muito mais difícil comprar vacina e também estoques de seringas que também estão faltando. O que você tem aí? Bom, são tantas informações e eu não diria... Bom, desculpa, boa noite primeiro, né? Boa noite, Raquel, Claudião, Fábio, quem está nos assistindo. E continuando o raciocínio, são tantas informações que eu não diria exatamente contraditórias, mas que levam para várias análises que daria para fazer um Globo Repórter aqui, né? Só sobre vacina, os detalhes, os números. Então, assim, primeiro alguns dados, né? O Senado acabou, a gente está gravando hoje, que é uma quarta-feira, o Senado acaba de aprovar, agora tem que passar pela Câmara ainda, um projeto de lei que permite, finalmente, que os governos e prefeituras comprem as vacinas por conta e risco. Inclusive, se descobriu que no primeiro contrato feito pelo governo federal, na compra dessas vacinas que estão rodando aí finalmente o Brasil afora, apesar de tanto atraso, né? O governo federal tinha assumido para si o ônus de qualquer contraindicação que pudesse haver nas vacinas, apesar de ter um discurso ao contrário. Mas, enfim, vamos pular essa parte, vamos torcer para que agora, já que os governos e prefeitura vão ter esse poder de assumir também o risco, de preferência compartilhando, né, com os fabricantes das vacinas, que tenha mais agilidade. É claro que daí a gente cai num outro problema, que é a falta de vacinas, essa produção, que é claro que vai ser lenta no mundo inteiro. E daí, já puxando um outro gancho, né? E quando se percebe ainda que países mais desenvolvidos compraram lotes absurdos de vacina, né? No caso da União Europeia, 3,5% a mais, desculpa, 3,5 vezes a mais, né? Do que era realmente necessário. Os Estados Unidos comprou o dobro, mas enfim, foi naquela ânsia de garantir a vacinação. Daí dá para puxar ainda o fato de que no mundo inteiro os mais jovens já estão tomando vacina, e o que é um absurdo, pensando que poderia haver já que a gente vai falar de planejamento aqui, né, um planejamento talvez mais global para proteger as pessoas idosas, os profissionais de saúde, blá, 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 no mundo inteiro. Mas agora, trazendo para Londrina, o que está acontecendo aqui? A média de Londrina da vacinação está um pouco mais alta. O Brasil ele já vacinou 2,92% da população. Quer dizer, já é meio também, né, meio errado. O Brasil ainda só vacinou 2,92% da população. Aqui em Londrina, o número é um pouco maior. Claro que chega a 3,5%. Claro que, se você comparar a estrutura de saúde de Londrina, que é mais avançada do que dos rincões do Brasil, tem que ser maior o número mesmo, né? A boa notícia é de que amanhã estão chegando em Londrina mais 3.600 doses de vacina, 600 e pouco vai para municípios da região, que não é quase nada, 3.000 ficam aqui. E eu queria falar, assim, sobre a questão dos leitos, mas vou deixar a Raquel trocar uma ideia, depois a gente volta no bate-papo. Eu vou jogar uma certa jaca no colo da Raquel. Raquel, se
autorizarem mesmo, os prefeitos puderem comprar vacina, né? Como ficariam essas cidades minúsculas onde os caras não têm grana para comprar papel higiênico? Por exemplo, cidades de 3 mil habitantes, 2 mil habitantes, 10 mil habitantes, eles vão ficar no final da fila. Você acha que é correto que as prefeituras tenham esse poder de comprar vacina para elas, em vez de que o Estado ou a federação fizesse uma distribuição mais equânime? Boa noite para todo mundo. Bom, a resposta é não ficaria, né? Porque eu acho que vai de encontro com a mesma discussão de por que é que não se pode ter vacina na rede privada, né? Porque você precisa dar um acesso igual a todos, né? Essa seria a teoria, né? E não ficaria porque não vão ter dinheiro, não tem como fazer. Então, esse tem que ser um planejamento, tem que ser feito ou pelo governo federal, ou pelo estadual, mas tem que ser feito de uma maneira mais global. Hoje, no Valor Econômico, hoje, quarta-feira, no Valor Econômico, o Paulo Chap, que é diretor do Sírio-Libanês, colocou muito bem, saiu em uma matéria dizendo o seguinte: o Fábio já colocou, a gente está há mais de 30 dias, a última vez que a gente teve tantos casos foi em meados do ano passado, né? E a gente está atrasado na curva de imunização, que é o que ele coloca, e também na situação sanitária grave, né? Porque as pessoas também não colaboram. Qual que seria a solução hoje? Vacina, distanciamento social e máscara, e nada disso funciona no Brasil, por uma série de motivos bem óbvios aí, que começam do alto para baixo, né? Que é o mau exemplo que a gente tem do próprio governo federal. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a curva caiu e é um dos países mais afetados. Por quê? É a mesma situação da Europa, não é uma questão de vacina, é uma questão de isolamento social, porque lá também não tem eficiência como deveria dessa aplicação das vacinas, né? Então, os estados, nesse momento, poderiam e deveriam assumir o protagonismo, já que já assistiram um espetáculo para lá de horroroso do governo federal, que não assume o seu papel, que não faz o trabalho de maneira correta. É muito claro que os países, depois a gente vai aqui entrar na situação de outros países, né, que conseguiram aplicar a vacina, enfim, já estão vendo os efeitos na economia, que isso é muito importante também. E a gente tem um governo que não se preocupa nem com a economia, nem com a saúde. Eu gostaria de saber com o que se preocupa, né? E a explicação de tanto apoio que tem ainda não dá para entender, né? É preciso sair desse círculo vicioso aí e entrar num outro momento. Eu vou citar a situação de Israel, eu estava falando de outros exemplos de outros países, né? Israel já vacinou mais de 50% da população, e ele nos mostra uma coisa bastante interessante. É possível sair disso. Tudo bem, lá tem 9 milhões de habitantes só, aqui a gente tem 410 milhões, tudo bem. A gente sabe exatamente das proporções de tudo isso, ninguém é idiota, né? Lá é igual, Israel é como a cidade de Nova York. Mas 50% da população foi vacinada, foi a vacinação mais rápida do mundo, e não pense que Israel era maravilhoso lá. Tiveram as piores taxas de contaminação, aglomeração, enfrentaram a nova mutação britânica do vírus, né? Mas adotaram medidas muito radicais nesse sentido. Vacinaram, disseram para aquelas pessoas: quem não vacinar está excluído de todas as atividades, de tudo que o governo puder excluir, vai ser excluído. Tem o direito de escolher? Tem, até porque eles enfrentam lá uma população ultra-ortodoxa, também os árabes, que resistem bastante com a vacinação, né? Então, eles dizem: ok, vocês não vão vacinar, só que vocês estão fora, né? Não contem com a gente. E outra coisa interessante também, que enquanto aqui a gente vê a Pfizer explicando: olha, nós precisamos que o governo aplique, assuma, como foi em tudo quanto é país, né? Só aqui não quer, o governo não quer negociar, não quer fazer nada. Lá, a Pfizer pegou todos os dados da saúde de Israel deu para a Pfizer os dados, né?
Em contrapartida, eles deram o abastecimento suficiente para vacinar toda a população, essa garantia de que eles vão ter toda essa vacinação. E lá eles tiveram uma experiência muito parecida com a nossa, porque o que acontece? A partir do momento que eles voltaram a abrir tudo, especialmente as escolas, eu sei que esse é um debate muito acalorado, né? Muito acalorado. Eles foram o primeiro país desenvolvido que fez a segunda quarentena. Então, assim, a gente está vendo nesse universo aí desses 9 milhões que é possível sair dessa situação com aquela mesma colocação que fez o diretor do Sírio-Libanês. A gente precisa de vacina, a gente precisa de isolamento social, a gente precisa de máscara e a gente precisa de um presidente um pouco mais inteligente também. Então, aí nós temos aqui agora o Reino Unido, por exemplo, se preparando para sair, né, da crise, eles já preparando as escolas para voltar, preparando os bares e a atividade econômica, tudo para voltar a uma certa normalidade. E, por outro lado, no Brasil, a gente percebe que avançou realmente duas coisas. Avançou muito o vírus, né? E a necessidade de fazer alguma coisa um pouquinho mais contundente. Há até uma possibilidade, já há uma discussão sobre isso, de voltar com lockdown em algumas regiões. Fábio, Londrina, por exemplo, o maior hospital da cidade de atendimento regional, tá que não consegue mais atender ninguém, né? Sim, só antes uma questão sobre a vacina, porque até nessa linha do que a Raquel falou, a Universidade Federal de Juiz de Fora fez um estudo, isso foi publicado pelo UOL na semana passada, mostrando o seguinte: o Brasil está vacinando em média, aí, nesse primeiro mês de vacinação, vacinou em torno de 185 mil pessoas por dia. E para conseguir conter a pandemia em um ano, teria que aumentar isso em 10,7 vezes, ou seja, chegar a 2 milhões de pessoas vacinadas por dia, para conter a pandemia em um ano. Ou seja, para ter carnaval no ano que vem, né? se é que vai ter. Então, assim, é uma situação bastante complicada. Agora, essa situação do hospital universitário, sempre estou olhando para o lado porque a minha tela do computador está aqui. O hospital universitário, ele é o principal hospital que atende SUS, o Sistema Único de Saúde, e já há 10 dias, desde o dia 14 de fevereiro, ele tem estado com 100% das enfermarias exclusivas para Covid ocupadas. Então, lotação de 100% há 10 dias. E aí o que acontece? Só tem enfermaria do SUS no HU. Nenhum hospital conveniado está atendendo SUS, né, na enfermaria. O único que tem é UTI, no Hospital do Coração, são mais 40 leitos que a Prefeitura de Londrina contrata por lá. Então, enfermaria não tem SUS, não tem para onde sair, só tem no HU. O que acontece? Eles têm uma margem de 50 leitos que eles conseguem entrar nessa margem aí, né? Hoje estavam 38 pessoas, nessa quarta-feira, quando nós estamos gravando, estavam 38 pessoas ocupando essa margem de 50 leitos. 38 estavam ocupados. Qual é a consequência disso? Eles não conseguem, né? Porque tu tem uma enfermaria com 2 leitos, 3 leitos. Se entrou um com Covid ali, os outros dois leitos bloqueiam para outras enfermidades, né, para outros pacientes. Então, não tem jeito. Aí ele vai avançando, né? E aí eles estavam com 38, sobrando 12. Na terça-feira, o HU fechou por 12 horas o pronto-socorro para não vir mais paciente. E aí não adiantou, né? Porque fica 12 horas fechado, de repente tem alta ali e tal, não sei o que, vai abrindo vaga. E aí, nesta quarta-feira, às 4 horas da tarde, eles fecharam por 24 horas, até as 4 horas da tarde da quinta-feira. Só está entrando lá paciente de Covid moderado ou grave, senão não tem condições de atender. Essa situação que está o HU. E aí o problema é o seguinte, não é só o HU. O Hospital Evangélico está com 100% dos leitos deles de UTI e de enfermaria ocupados. E esse aí é convênio, é para quem tem plano de saúde. Santa Casa, 83% dos leitos de UTI no boletim desta quarta-feira ocupados e 128% dos leitos de enfermaria, que é aquele mesmo esquema da HU. Eles têm um número X, aí quando chega naquele número X, eles vão avançando para outros leitos, então por isso que dá 128%. E aí, enfim, e isso é convênio. Ou seja, tem gente com plano de saúde que, de repente, vai precisar bater na porta de um desses hospitais e não vai ter leito.
nós estamos chegando no momento daquele pior pesadelo possível, que era o momento em que não teria leito, ia faltar leito, né? Então, só queria pegar um gancho na fala do Fábio e a tristeza, né, disso tudo, bastasse a falta de vacina, o problema dos leitos, a gente tem que encarar a falta de entendimento, que é o pior de tudo, né? Primeiro, a falta de entendimento, já foi colocado bastante aqui, do presidente, a demora toda em ele aceitar que não era só uma gripinha, depois aceitar, finalmente, demorou quase um ano, né? 9 meses para comprar a vacina, e agora a falta de entendimento das pessoas e a falta de coesão entre as lideranças, entre quem está em postos importantes, né? Só para citar um exemplo bem básico, aqui em Londrina, enquanto o Ministério Público, uma promotora pede para abrir as salas de aula para que voltem às aulas, outra pede mais restrição. A Raquel citou um outro exemplo muito bom, que não adianta ter só vacina se não tiver isolamento social e uso de máscara constante, de álcool, e as pessoas se recusando a fazer isso de uma maneira até agressiva nas ruas, né? Então fica complicado mesmo. E daí só também para lembrar, só para puxar a fala do Fábio, lembrar o caso de Araraquara, que hoje, quarta-feira, decidiu estender o lockdown, enquanto a gente discute aqui em Londrina como é que vão ser as restrições. Lembrando que Bauru, a região de Bauru e de Presidente Prudente, ou seja, vizinhas nossas, estão com números pavorosos, prestes também a decretar lockdown. Não vou nem falar o caso de Salvador, que quem diria um dia que o baiano não iria para a praia, né? Que estaria proibido, mas é o que está acontecendo. É a Itália que está voltando para o segundo lockdown, enfim. Desculpa, Fábio, só fazer esse parentesão. Sabe que é interessante quando tu fala, não, o pessoal tem que usar máscara e tal, né? Tem uma coisa que eu acho bastante complicada, né? Depois do Carnaval saiu o balanço da Guarda Municipal, a Guarda Municipal foi lá, atendeu não sei quantas reclamações, etc, né? Obviamente a Guarda Municipal está fazendo o trabalho dela, né? Agora, o que eu acho absurdo é o seguinte, o Estado tem que ser babado das pessoas, né? O Estado chegar e falar assim, olha, meu querido, tu não fica aí amontoado, sem máscara, que vai dar ruim, não vai ter leito para atender. Então, isso que eu acho complicado. Deixa eu só completar, então, já estou falando demais, mas não, olha só. é impressão sua que está falando demais, viu? Fica tranquilo. Para quem fala... Ele é o mais organizado com dados aqui, ele trouxe tabelinha hoje. Pode falar, Fábio. Não, olha só, vamos pegar em setembro, setembro que até então a gente tinha como o pior momento da pandemia aqui em Londrina. Um dia ruim em setembro, assim, a maior média móvel de setembro, a pior delas foi no dia 27 de setembro, 173,7 de média móvel, casos, né? A média móvel, eu repito, calculando 7 dias para pegar o equilíbrio de tendência, 173,7. E no dia 8 de setembro, também, dentro dessa lógica, a enfermaria chegou a 60%. Foi o pico de ocupação de enfermaria, 60% no dia 8 de setembro. Agora, a gente vem aqui, nem dá para falar nada do 100% de agora, né, que é um absurdo. Agora, a nossa média móvel, ali no fim de janeiro, média móvel de novos casos, ela deu uma estourada, chegou a bater em 370, né? Então quase beirou os 400. Nos últimos dias aí ela baixou de 200, porque desde o dia 18 de dezembro estava acima de 200, e aí agora passou uns dias aí, 4 dias da semana passada, abaixo de 200, e hoje, quarta-feira, voltou para cima de 200 de novo. Então, ou seja, é um momento muito delicado, né? As taxas de ocupação, as enfermarias começaram a bater em 80% já a partir de janeiro. A partir ali de 10 de janeiro, já estava acima. Em janeiro teve 18 dias acima de 80% de taxa de ocupação, né? Enquanto que agora em fevereiro não teve nenhum dia que teve abaixo de 80%. Né? Então, assim, quer dizer, minto. Teve um dia aqui, 4 de fevereiro, que teve 75%, o resto tudo acima de 80%. Então, assim, está faltando leite, chegando num ponto crítico em que a vacina não anda, né? O governo federal não está nem aí. O governo do estado solta esse vídeo aí que, convenhamos, como é que eu posso qualificar? É cara de pau, né? Porque manda 3.000 vacinas e fala assim, cobra do teu prefeito aí para vacinar. Aí
vem E por pro prefeito. falar em cobra do teu prefeito, Raquel Rodrigues, está tão bagunçado a coisa no Brasil inteiro, mas vamos falar aqui do Paraná, mais especificamente da região norte do estado, que Cambé, por exemplo, uma cidade aí com 110 mil habitantes, exatamente vizinha de Londrina, atravessa a rua, você muda de cidade, lá foi autorizado a volta às aulas. Desde o começo dessa semana, os alunos já estão podendo frequentar. Obviamente, os pais que querem mandar podem, os que não querem podem continuar no esquema anterior de aulas em casa. Em Londrina, proibido de uma forma que, se alguém abrir, tem multa de R$120 mil. Como é que dá para você combater ou ter uma ação organizada se cada um faz de um jeito? Mais uma vez, não dá, né? Até porque essa questão de burlar, o Fábio colocou uma coisa bastante interessante assim, não dá para ser babá e todo mundo quer resolver o seu próprio problema. Então, é inegável que você trancar uma criança pequena, ou enfim, até um adolescente dentro de casa e privar o convívio social e tudo mais, isso a gente não precisa nem excluir os adultos também. Obviamente que isso vai dar prejuízos psicológicos, né? A gente sente isso no dia a dia, que a gente mudou, né, por conta de toda essa situação. Então, imagine uma criança que está em fase de socialização e tudo mais, é importantíssimo. Só que, por outro lado, tem especialistas falando, não negam a questão emocional, mas também não negam o contágio. Não nega essa preocupação de quando você junta, e a gente falou agora há pouco de Israel, que um dos grandes problemas lá foi a volta às aulas. Como é que vai ser aqui? Não sei, a gente não sabe. Agora, realmente é isso. Se você faz uma coisa aqui em Londrina, outra em Cambé, outra em Biporã, outra em Rolândia, não adianta, não resolve o problema. E a mesma coisa, aqui em Londrina, por exemplo, a gente sabe de escolas que estão burlando. É igual aquela história do restaurante. Você não pode casar no buffet, mas você pode casar no restaurante. Aí as pessoas vão para o restaurante e fazem os casamentos lá. E eu vi escolas, grandes escolas aqui de Londrina, que estão dando aula para as crianças. Eu acredito que até poucas crianças, assim, essas turmas de criancinhas pequenas mesmo, na casa dos pais. Manda a professora para lá, manda 5 aluninhos, 4 aluninhos, e manda a professora para ir trabalhar na casa, porque na casa pode, mas na escola não pode. Então, assim, eles falam assim, isso não está correto, porque todos os bares estão abertos. Realmente, uma coisa leva a outra, e não só cidades vizinhas, como a própria situação de dentro da própria cidade. Todo mundo sabe da questão da contaminação, a preocupação agora é com essas mutações, essas novas cepas aí que estão aparecendo, ninguém confirmou ainda como é que está, mas com certeza deve estar, tem confirmado no Paraná, né? Hoje mesmo saiu matéria, não sei, 5, 6 casos já confirmados no Paraná. Então, é aquela história, a gente precisa colaborar também. O governo não está fazendo nada, não tem vacina, mas você está fazendo alguma coisa, você está tomando cuidado, você está indo para a festa, você está lotando bar. Eu posso te dizer, por exemplo, que as minhas mãos já estão com cirrose, de tanto álcool que eu passo todos os dias em todos os lugares que eu vou. E vira hábito realmente, né? Você entra no elevador, você passa álcool, você sai do elevador, você passa álcool, você evita quando o elevador está muito cheio, e realmente está todo. Eu vejo muita gente com esse cuidado. Por outro lado, há muito mais gente que eu percebo que não está nem aí, né? Está flanando. Vocês acham que esse ano a gente sai desse enrosco, ou vamos ter que... Esse ano já foi para o vinagre também? Infelizmente, até pelas contas... Desculpa, Carol. Eu vi uma notícia que
Bom, hoje existem 6 vacinas disponíveis, né? São 6 tipos de imunizante, mas tem mais 129 em análise em vários países. Eu vou ser a Poliana Moça, Raquel, no programa passado. A Poliana, mais ou menos moça, sim, mais ou menos, mas enfim. Eu acho que eu sou otimista, não no governo, não sei se a logística aqui no Brasil vai funcionar, se a compra, quem sabe agora. Eu discordo do que foi dito agora há pouco. Eu acho que se realmente, vamos imaginar, tá? Numa hipótese boa, de que daqui 4, 6 meses tenham mais 30 tipos de vacinas disponíveis, com indústrias a pleno vapor, eu acho que os governos podem, sim, ajudar a comprar, mesmo porque não dá para ficar esperando, infelizmente, né? Concordo que, por uma questão de logística, seria melhor que o governo federal cuidasse disso tudo sozinho, mas que os governos, pelo menos estaduais, tivessem mais liberdade para comprar as vacinas. E as grandes, pelo menos, se pensar, de repente, em que as prefeituras maiores conseguissem pensar em regiões metropolitanas, por hospitais regionais, enfim. Tem que achar fórmula, né? Não é possível que não tenha fórmula. A gente vendo as contas, eu acho muito difícil, infelizmente, gostaria de dar outra opinião, de não, vamos chegar ao meio do ano com todos vacinados. A probabilidade é mínima e todo mundo sabe disso, porque quem sabe fazer conta... Não, até o final do ano, até o meio do ano, mais vacina. Mas assim, foi o que eles colocaram, não estou nem falando do que a gente colocou aqui, eu estou falando do que os governos colocaram, que ia chegar maio, junho. O Pazuello falou, tenho até medo de falar esse nome, o Passamedo diz que em julho a gente ia ter todas as vacinas e não tem vacina, né? O Fábio colocou muito bem aí os números, né? 2 milhões de vacinados por dia, é só a gente fazer a conta básica. Hoje a gente tem uma avalanche, como você falou, de vacina despejada no país, uma organização surreal dos governadores, porque do governo federal a gente já viu que não vai ter. A gente vai ficar empurrando isso. E o que é pior, né, que a gente falou lá atrás, quando a gente viu Israel, ela recuperou a economia. Todos os lugares que está conseguindo sair desse embuste, desse inferno que é essa Covid, está conseguindo melhorar a economia. E nós vamos nos arrastar até quando, né? É aquela história, se não pensa na saúde, pensa na economia, pensa em alguma coisa, sei lá, né? Então era hora de realmente os governadores se mexerem e fazer alguma coisa. Mas esse negócio de pensar no Brasil não é uma coisa assim muito corriqueira. Então, eu realmente também não acredito que esse ano as coisas vão fluir. Eu acho que esse ano também já foi para o vinagre e vamos torcer para que 2022, que é o ano em que tem eleição, e as coisas às vezes se encaminham um pouquinho, apesar de que, mesmo assim, eu não estou muito confiante. E essa briga toda por vacina acaba também impactando em política, discussões, briga, e quem sofre mesmo é quem está precisando. Eu, por exemplo, como entre vocês vou ser o primeiro a ser vacinado, eu estou preocupado. Você. Não, eu vou ser vacinado? O cabelo eu sou branco, paciente de risco, você. Fábio, para encerrar o nosso programa de hoje, o que você acha? Você acha que esse ano a gente consegue sair dessa meleca ou vamos ter que entrar em 2022 falando sobre isso ainda? Bom, o ministro tem uma avalanche de vacinas e tal, mas é pazoeiro, né? Então ele estava zoando e era piada, né? Pegadinha. Infelizmente, eu acho que, no mínimo, a gente vai mais um ano, quiçá 1 ano e meio. Pelo andar da carruagem, acho que vai 1 ano, 1 ano e meio. E aí também tem uma coisa que é o seguinte, os governadores estão afim, não todos, alguns deles estão afim. Agora, teria que fazer um formato aí de conseguir dar uma segurada, conseguir ajustar esse pacto federativo pelo seguinte, pensa na capacidade do governo de São Paulo, e aí compara com a capacidade do governo do Acre ou do Piauí, que são estados mais pobres. Então vai ser desigual. O que eu acho que poderia fazer era liberar geral para os governos dos estados fazerem as compras e depois a União compensar eles, né? Porque é aquela coisa, São Paulo vai ser uma velocidade, Acre e Piauí vai ser outra velocidade. Então, assim, Fábio, se governos mais
ricos, né, entre aspas, conseguirem vacinar e tiverem essa possibilidade, desafoga também o governo federal, né, daí já é automático isso, para os lugares, os 50. Bom, só para comentar a coisa do Pazuello, hoje ele reconheceu que ele mandou as vacinas de Amazonas para Amapá, Roraima, ele mandou errado, gente. Mas perdoem, porque é um precedente, porque ele já disse em outra oportunidade que nós estávamos ali no hemisfério norte, né? Então o pessoal estava esperando nevar em Fortaleza e tal, quem estava dentro do clima do hemisfério norte. Então tem que ver que o cara é meio confuso. E como no hemisfério sul está nevando, né? A gente percebe que 36 graus aí a sombra está nevando. Vamos começar a encerrar esse nosso programa agradecendo você que ficou conosco até agora e pedindo encarecidamente para que você mande o nosso programa para todos os seus amigos, e em especial para os seus inimigos. Peça que eles se inscrevam no canal para que a gente consiga, em breve, fazer tudo isso ao vivo para você poder também participar. É isso, Raquel? É isso aí. Entra lá, se inscreve, convida os amigos, compartilha para todo mundo, liga o sininho lá para te avisar o horário que vai começar o programa. Perdeu, assiste outro dia, mas nos prestigie e vamos fazer ao vivo, vamos discutir junto. Carla? E deixe comentários, né? Importante para a gente. É muito legal ter retorno, ter sugestões, ter puxão de orelha, ter falar das besteiras que a gente fala ou faz, talvez, aqui, né? Manda opinião, vamos conversar um pouco. Ficou para você dizer tchau, Fábio Silveira. A gente volta na próxima semana sempre com algum tema importante, relevante para discutir aqui e, enfim, a gente te espera. Até mais. Boa noite. Boa noite. Boa noite.